Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Esse objeto, isso aqui não é o gradiente, ele é um operador, o operador del. Tá? Esse operador, ele é isso aqui em coordenadas cartesianas, e aí em coordenadas esféricas, em coordenadas parabólicas, coordenadas cilíndricas, ele vai assumindo formas mais complicadas, né? Porque você precisa converter d de x para coordenadas esféricas. Então isso aqui cresce, né? Converter os vetores unitários para os vetores unitários em coordenadas esféricas, cilíndricas e por aí afora. Mas sua forma cartesiana é muito mais amigável. Se esse operador del atuar em uma função escalar, uma função que depende de x, y, z de forma geral, pode ser só x, né? Essa atuação nós vamos chamar de gradiente. Quando esse operador atua em funções vetoriais, aí nós temos duas possibilidades, assim como vetores, né? Quais operações que vocês conhecem entre vetores? Produto escalar, produto vetorial. Acabou? Por enquanto, né, vai ser raro. Em mecânica clássica 2, vai ter outra coisa a mais. Mas, em geral, são essas duas operações. Produto escalar e produto tensorial. Produto vetorial. Então, olha só. Isso atuou numa funçãozinha escalar, é o gradiente. Vocês já viram isso em cálculo. Isso, atuando numa função vetorial, duas possibilidades. Produto escalar, nesse caso, nós vamos chamar de divergente. E essa outra forma aqui é chamado de rotacional GE. Isso aqui da forma cartesiana, olhando para isso aqui, é tranquilaço. I, J, K são constantes. Diferente no caso esférico e no caso cilíndrico, ou qualquer outro sistema de coordenadas, né? Parabólica, hiperbólica. Então, esse vetor aqui, ele sai dessa derivada. Né? Vamos pegar só essa primeira parte aqui. Essa primeira parte seria ó, I, atuando aqui, ó, produto escalar. Então você tem essa derivada, inclusive, disso aqui. Ó. Só que isso é constante, isso sai. Então fica I escalar I, que é igual a 1 dx dx. Isso aqui atuando aqui, essa derivada segunda, fica uma derivada segunda. Como I e JK são ortogonais, só vai sobreviver I com I, J com J e K com K. Ou seja, isso nós chamamos de operador laplaciano. Okay? O operador laplaciano, ele está em algumas equações físicas. Vamos lá, teorema do divergente. O que é o teorema do divergente? Diz que uma integral em todo o volume do divergente de uma função vetorial f, eu vou integrar aqui no volume, ou seja, faço divergente, aquele operadorzinho, eu posso trocar essa integral por uma integral de superfície dessa mesma função, analisada, produto escalar dela com a normal da superfície, eu vou integrar nessa área. Física 3, né? A integral do campo elétrico na superfície era igual a carga líquida dividida por epsilon zero. Agora, olha só, quando você olha para esse lado aqui, ó, ele é isso. Então quer dizer que o campo, essa equaçãozinha integral pode ser convertida em outra equação, que é a primeira equação de Maxwell. Nós temos que integral, que isso aqui vai ser E escalar n
ds, ou dA, né, superfície, é igual, pelo teorema do divergente, é igual integral no volume de divergente de E dv, ok? Então, se isso aqui é igual a isso, então eu vou continuar. Ó. Então quer dizer que o resultado disso aqui é igual a carga líquida. O que é carga líquida? Se eu tenho duas cargas imersas numa superfície gaussiana, uma vale 2 coulomb, outra vale menos 1 coulomb. Então a carga líquida é 2 menos 1. 1 coulomb. Isso é carga líquida. É o resultado, né? A carga efetiva que vale para o cálculo, que serve para o cálculo do campo elétrico. Então vai ficar, então isso daqui, ou seja, mas não é ainda uma equação de Maxwell que eu vejo na camisa da galera. Verdade, a equação de Maxwell não tem essa integral aí, essas equações. As equações de Maxwell na forma diferencial não tem essas integrais. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tirar essas integrais de uma maneira quase que óbvia, porque olha só, do outro lado também eu tenho que transformar numa integral de volume. Ué, se eu tenho carga, então eu vou escrever assim, ó, integral volume da densidade, vou colocar o ε0 dentro da integral, dv. Vê se vocês concordam. A densidade de carga, se eu integrar no volume, né, densidade volumétrica de carga, se eu integrar no volume, essa definição, né, de densidade de carga. Carga por volume. Então, se eu integrar no volume, dá a carga. Ok? Então, eu posso escrever isso daqui, ó. Ou seja, essa integral aqui é sempre nula, independente do volume que você faça. Então, isso aqui é arbitrário, esse volume a ser escolhido. Mas a integral é sempre nula. Então, óbvio, digamos, não tem para onde correr. Necessariamente, o integrando sempre tem que ser nulo. Quem está aqui tem que ser zero. Portanto, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Teorema do rotacional. Se você fizer a integral disso aqui em uma superfície A ou S, né? Só usei outro símbolo aqui. Isso deve ser igual à integral de caminho, integral fechada desse F escalar dl. Isso aqui não é novidade para vocês. Lei circuital de Ampère, que é essa daqui, ó. Vocês faziam B, ou E também, né? Mas vocês não viram ainda, eu acho. Vamos ver em Física 4. Então, olha só. A integral de B escalar dl era igual a μ0 I. Isso é uma maneira de calcular, por exemplo, né? Se isso aqui é percorrido por uma corrente, aí isso aqui criava linhas de campo magnético desse jeito, né? Aí para achar esse campo magnético você aplicava isso daqui, B escalar dl. Fazia a integral de B, né? A integral de B ao longo de todo esse circuito, calculava, né? Ou seja, B, o caminho era 2πa, então ficava B, 2πa é igual a μ0 I. Aí com isso vocês calculavam que o B, o campo magnético, era isso aqui, campo magnético de um fiozinho, usando lei circuital de Ampère. Bem, isso vem... Agora eu vou usar isso daqui e vou trocar essa integralzinha por isso daqui, ó. Vou usar o teorema do rotacional. Isso acontece também para o campo elétrico. Existem campos elétricos que eles são rotacionais também. Eles são campos elétricos assim porque eles são campos elétricos induzidos. Ou seja, a variação do campo magnético produz o campo elétrico induzido. Então eu vou usar isso aqui é uma integralzinha que vocês já viram, vou transformar esse negócio nisso aqui. Vamos lá. É igual a integral de superfície
rotacional desse campinho aqui, ó, rotacional de B, já converti, né? Olha só. Peguei isso daqui, coloquei aqui, ó. O campo que aparece aqui na integral de linha tem que ser o campo que aparece aqui, né? Se aqui é B, aqui é B. Beleza, trabalho feito. Só que o resultado disso aqui tem que dar μ0 I, onde I é a corrente. Eu tenho que transformar isso numa integral de superfície. Ah, não fica uma coisa do outro mundo. Sabendo, eu sei que lá em Física 3, vocês aprenderam isso aqui também, ó. Ou seja, o I, a corrente, é igual ao integral da densidade de corrente. Esse I, que é a corrente, é igual dessa densidade de corrente. Densidade de corrente é algo, é densidade, não é volumétrica, densidade é sobre área, isso daqui, né? Então eu converti isso daqui nessa integral aqui. E agora eu vou juntar as duas integrais. Ficamos com isso. Ou seja, a integral desse negócio aqui é sempre zero, sendo que eu posso escolher uma área arbitrária, então quem deve ser sempre zero é o que está aqui dentro. Tá? Isso aqui sempre tem que ser zero, ou seja, rotacional de B é igual a μ0 J. Uma das equações de Marcos. Os exercícios eu pedia para calcular no item, primeiro exercício, né? Eu pedia para calcular módulo de um vetor usando o delta de Kronig. Bem, um vetor produto escalar, ele mesmo é igual módulo de A ao quadrado. AX, I, mais AY, J, mais AZ, Z. Agora eu vou escrever A de novo, que eu vou fazer A escalar A. Vou colocar aqui logo A escalar A, né? Módulo de A ao quadrado. Né? A escalar A é igual ao módulo de A ao quadrado. Depois você extrai a raiz. Só que olha só, na hora que eu fizer A escalar A, eu não posso usar a letrinha I. Agora eu vou escrever A de novo. Só para vocês terem noção que aqui, ó, eu tenho que usar J. Por causa disso aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo esse somatório aqui, ó. De 1 a 2. Então vai ficar A1 mais A2. Agora, eu quero fazer isso aqui ao quadrado, ó. Somatório de AI ao quadrado. Eu não... Olha só. Somatório de AI ao quadrado é o somatório de AI vezes o somatório de AI. Né? Mas se eu for desenvolver isso aqui dessa forma, ó, olha só. Será que isso aqui é verdade? Se eu fizer, ó, olha só esse somatório aqui. Ele vezes ele mesmo vai me dar A1 ao quadrado mais 2 vezes A1, A2 mais A2 ao quadrado, né? São dois números ao quadrado, né? Ok? Quando você usa a mesma letra, você manda embora quem? Ó, você manda embora os termos cruzados. Então, quando você está multiplicando, usando o formalismo de somatório, mesmo que seja a mesma coisa, você tem que colocar letras diferentes. Porque senão, você não aparece os termos cruzados. Ou seja, está errado. Então, aqui que aparece o delta de Kronig. Quando eu coloco assim, isso aqui, escalar EJ, é o delta de Kronig. Somatório em I, somatório em J, aí a J é I, escalar é J. Quem é I, é J? O delta de Kronig. A escalar A é igual somatório. Eu vou colocar logo nessa notação.
Aí vai ficar AI, AJ, delta de J. Posso começar o somatório em J ou posso começar o somatório em I, pouco importa. Então, ó, se eu somar em J, só vai ser diferente de zero quando J é igual a I. Se eu somar em I, só vai ser diferente de zero quando I for igual a J. Então, somando em J, só vai sobreviver I. Somando em J, só vai ser diferente de zero quando J for igual a I. Então, vai ficar... Ou, se eu somar em I, vai sobreviver o somatório em J. Se eu somar em I, que eu tenho duas possibilidades de fazer a primeira somatória, né? O primeiro somatório. Então, se eu fizer o somatório em I, só vai ser diferente de zero quando I for igual a J. Então, vai ficar... Todo mundo que é I vai virar J. Se você não colocasse isso daqui, ó, ia dar no mesmo resultado. Nesse caso, ia dar o mesmo resultado, né? Ah, mas isso eu já sabia. Sim, você já sabia. Não. Só não fazia assim, né? Então eu peguei uma coisa que vocês já sabem, uma coisa que todo mundo bate o olho e já sabe o resultado, para testar algo novo, como uma espécie de laboratório teórico. Posso deixar o item, o índice I aqui? Posso, se eu não for juntá-los. Você está fazendo essa integral aqui, vezes essa outra integral aqui, ó. Essa integral aqui nada tem a ver com essa. Então, se você juntá-las, você tem que trocar o índice. Isso aqui você tem que chamar de y quando você junta. Então, esse mesmo é o mesmo procedimento do somatório. Essa soma aqui é feita de forma independente dessa. Então, se eu for juntá-las, eu tenho que deixar isso claro. Ok? Ou seja, se o índice, se o rótulo aqui é I, se eu for juntá-las, eu tenho que botar um outro rótulo. Então, essa integral é feita de forma independente dessa. Se eu for juntar, eu tenho que chamar isso aqui de I. Como isso é índice mudo, tanto faz. Isso também é índice mudo. Beleza. Então, olha só. Qualquer um desses índices aqui eu posso colocar, escrever isso aqui, ó. Ou seja, eu posso fazer aparecer aqui, ó, somatório em K. Vamos só brincar um pouquinho aqui, ó. Vai me dizer que o somatório, estou somando em K. Então, só vai ser diferente de zero, só vai ter um termo não nulo aqui, quando K for igual a J. Ou seja, K igual a J. O AI, eu estou somando em L. Estou somando em L. Então, o único termo não nulo é quando L é igual a I, ou seja, AI. Vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó. Delta de K, J, delta de L, I. Então era para escrever esse negócio e fazer aparecer os deltas. Aí, fizemos aparecer os deltas. Posso fazer aparecer um delta, posso aparecer dois, né? O intuito era vocês brincarem com isso e tentarem fazer aparecer o delta de Kronig. A utilidade era só se exercitar. A questão número 2 era para escrever isso aqui, ó. Era para brincar com esse negócio aqui. Isso aqui é um produto escalar entre dois vetores, esse e esse. Então, a gente sabe que produto escalar de dois vetores, A e D, é isso aqui, ó. Produto escalar de dois vetores. Aqui é I. Vou usar a letrinha K. Então vai ficar assim, ó. AK, DK. Isso é produto escalar de dois vetores. A questão número 2 era para reescrever isso aqui, uma identidade. Quer dizer, isso pode ser reescrito como esse produto escalar. Então, olha só, eu vou reescrever o D usando as coisas que nós aprendemos. D é componente desse vetor aqui. DK é a componente disso aqui, ó. Ok?
E como que nós escrevemos componente vetorial de maneira muito mais interessante, assim, ó. I, J, I, JK. Então eu uso um somatório em dois índices, I, J, K. K é esse índice que está aqui. K é o índice de componente. Então se aqui é B, eu coloco BI. Se aqui é C, eu coloco CJ. Então esse produto escalar aqui, DK, eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui, ó. Então vamos lá. Então vai ficar A escalar B vetorial C deve ser igual ao somatório em K a K DK. Mas quem é DK? DK é esse somatório de I, J, I, JK, BI, CJ. A única coisa que você vai fazer aqui é reescrever esse trambolho. Olha só. Produto escalar de dois vetores é assim. O primeiro vetor índice K, tem somatório em K. Quem é componente aqui? K. Agora olha só. Vamos pegar o B, vamos colocar aqui, ó. Se aqui fosse alguma coisa com I, olha só. Vamos ver se dá certo. Então eu vou escrever, ó, uma possibilidade. Não sei se vai dar certo, estou testando. Então eu vou colocar I, BI. Quem tem I? Quem tem I é o B. Então vai ser B. B escalar alguma coisa I. Então essa alguma coisa I tem que ser um produto vetorial que o índice, quem sobra aqui, ao invés de ser K, é I. Então seria alguma coisa assim. Se eu trocar de sinal uma vez, vou botar aqui, ó. J, K, J, I, K. Se ele mudar de sinal outra vez, ou seja, se ele trocar de posição agora mais uma vez, ele muda de sinal de novo. Ou seja, ele fica mais J, K, I. Ok? Porque isso aqui é totalmente antissimétrico. Mudou de posição uma vez, aparece menos. Mudou de posição outra vez, aparece outro menos. Menos com menos, mais. Então eu estou propondo reescrever esse negócio dessa forma. Então vamos lá. JKI. Quem é o índice livre aqui? É I. Quem é o primeiro índice aqui? É J. Então quem tem J aqui é o C. Então seria... ó. O somatório aqui seria em J e K. J, K, C, J. O segundo é K. K é quem? O A. Droga, faltou o epsilon. Então, olha só. Símbolo de Levi-Tivita, J, KI, CJ, AK. Vamos ver se eu violei alguma coisa. Somatório em I, aqui são 3 somatórios. Esse aqui eu só aglutinei e escrevi dessa maneira. Somatório em I, ok, existe um somatório em I. Somatório em J em K, ok, tá aqui o somatório em J em K, beleza. Eu escrevi aqui e coloquei epsilon JKI. Não botei nenhum sinal de menos. Será que eu errei? Vamos lá. O I que está aqui, ele fica lá na extremidade. Isso significa que ele mudou de posição com J, apareceu o sinal menos. Depois ele mudou com K, aparece o sinal menos de novo. Menos com menos, mais. Então tá certo, isso aqui tá ok. Então olha só, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, somatório tá ok. Ah, mas tem somatório em I já tá aqui, sobrou o somatório J em K, tá aqui, ó, ok. Ah, mas se aqui aparece o índice J, K e I, então primeiro eu vou colocar o J, ok. O segundo eu vou colocar em K, ok, perfeito. Então, eu só reescrevi isso aqui dessa maneira, mas uma maneira esperta, por quê?
Quem é a componente vetorial desse produto vetorial aqui? Eu escrevi isso aqui como produto vetorial. Quem é a componente? É o último índice aqui, ó. Aqui era K, agora aqui é I. Quem são os dois vetores que estão na jogada? C e K. Então isso aqui é C vetorial A. Ou seja, nós reescrevemos, nós mostramos, simplesmente rearranjando esse negócio, que isso aqui é igual a B, produto escalar C vetorial A. Daria para brincar, eu poderia colocar o C do lado de fora e brincar com esse produto vetorial. Okay? Então eu fiz com A, era A, eu fiz com B. Não sei se aí eu pedi com C, deve ser, sei lá, não me lembro. Mas aqui eu mostrei uma maneira de como rearranjar. Se você quiser rearranjar no lugar de B colocando C aqui, ó, aí você tem que buscar como fazer isso. O legal de fazer isso daí, dessa forma, é que as coisas passam a ser simetrias. Por exemplo, quando você faz A vetorial A, ou seja, o produto vetorial, ele com ele mesmo, vamos escrever a componente K desse negócio. Então a componente K é igual ao somatório I, J, produto vetorial de dois vetores, onde esses dois vetores são iguais. Ah, isso dá zero. Como ver esse zero aqui, ó? O módulo do produto vetorial é módulo do A, módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre os dois. Se o seno de zero vai ser zero, então o único vetor que tem módulo zero é o vetor nulo. Isso dá zero. Tá vendo que vai complicar a roda que você tem que... Aqui você bate o olho e fala, todos os componentes são nulas. Por quê? Ou o próprio vetor inteiro, só não mostrei isso. Mas vamos lá. Olha para isso aqui, ó. Isso aqui é igual... Tem um somatório de I junto com o somatório de J. Então, olha só, eu vou reescrever assim. Eu vou reescrever isso aqui assim. Então, isso aqui é igual. Agora, eu vou trocar o I com J. Olha só. Se eu trocar a ordem de qualquer um dos índices, se eu trocar J com K, menos 1. I com J, menos 1. Vou trocar I com J. Então, olha só, menos J, I, AI, AJ. Então tem um somatório de I, J. Ou JI. Tanto faz. Acompanhe agora. Olha só. Esse somado com esse. Isso aqui são índices nulos, índices mudos, né? O I que está aqui eu posso chamar de L, de M, né? Então no lugar desse J aqui eu vou apagar e eu vou chamar de outra letrinha. Vou chamar de M. Ok? É um índice mudo, né? Tanto faz. No lugar do I eu vou apagar. Vou chamar de N. Ok, hein? Ah, mas espera aí. Já que é índice mudo, você pode chamar de qualquer letra mesmo. Inclusive, você pode chamar de I. Vamos fazer isso? Ó, no lugar de M, que eu acabei de batizar, eu vou rebatizar. Trocar o nome de novo do moleque. Então, olha só. Vou chamar de I. E no lugar do N... vou rebatizar, chamar de J. Ah, você fez uma falcatrua aí, professor, porque aqui era o I, você trocou de M só para enganar a gente e depois voltou com J. Eu posso chamar da letra que eu quiser. Dei uma volta, chamei de M, né? E depois chamei de N. Mas o que importa é que esse índice aqui, que é o primeiro, né? Tá somado com um A. O segundo está somado com esse. Não importa o nome da letra. Tá? Eu estou mostrando que esse somatório aqui, ó, é igual a esse somatório aqui.
Então isso é igual menos ele mesmo, ou seja, estou falando que x é igual menos x. Ok? Isso aqui é um objeto completamente antissimétrico, pela troca dos índices. Toda vez que você contrai um objeto totalmente antissimétrico com um objeto simétrico, o resultado é zero. Isso aqui pode ser rearranjado em um determinante. Bem, esse capítulo ele fala da mecânica newtoniana de uma partícula. Só que aqui nós vamos ver como utilizar as 3 leis de Newton. O que é o início de mecânica clássica 1? É fazer a mesma coisa no iniciozinho, né? Apresentar as 3 leis de Newton e ficar aprendendo a utilizar essas 3 leis. E elas são... a aplicação é complexa. Os problemas em si vão ficando cada vez mais complexos. Até chegar ao ponto em que fica praticamente insolúvel. E aí nós precisamos... É mais interessante nós utilizarmos uma outra ferramenta para resolver problemas de mecânica. Um outro formalismo. Não o formalismo newtoniano. Esse vai ser o formalismo lagrangiano e hamiltoniano. Então as 3 leis de Newton, a primeira, chamada de lei da inércia, né? Todo corpo permanece em repouso ou em movimento, né? Retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Essa lei, ela é uma lei utilizada para nós definirmos, escolhermos os referenciais iniciais. Então, a primeira lei nos fala sobre escolha dos referenciais iniciais. Referenciais não acelerados. Isso nós vamos chamar de R2 pontos. Velocidade, que é dr dt. Esse R aqui, ele não é a coordenada R, ele é a posição, né, que carrega toda a informação. Se for coordenadas esféricas, né, ou seja, todo R escrito em coordenadas esféricas. Se for R cartesiano, é I, X, mais J, Y, ok? Mais EK. Então nós vamos usar essa notação. Explorar alguns probleminhas de mecânica, alguns parecidos, né, já explorados com vocês em Física 1. Vamos aumentar um pouco aí essa gama de problemas, né? Abordar alguns problemas em coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, explorar as leis de conservação. A terceira lei de Newton, ela existe em 2 formas, né? Uma que é chamada de forma fraca e a outra que é chamada de forma forte. Quais são? Essa daqui. Forma fraca. Se existem dois corpos, a força que um exerce sobre o outro tem o mesmo módulo disso é igual ao módulo disso, tem a mesma direção e estão em sentidos opostos. Mas por que eu escrevi forma fraca? Tem outra forma? Tem a forma forte, que é uma imposição mais forte do que isso. A forma forte é essa daqui, ó. Partícula 1, partícula 2. Ou seja, a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Ela tem que estar, ou se for repulsiva, né? Ela tem que estar na linha que une as partículas. Não precisa ser assim, né? Ó, quando viola a forma forte. Nós podemos ter um sisteminha que sempre vai obedecer isso, mas a força não está na linha que une as partículas. Esse tipo de propriedade aqui dá um nome especial a esse tipo de força. Isso aqui é chamado de força central.
em algumas demonstrações, por exemplo, o nosso sistema solar. A formação do sistema solar, né, esse tipo de força envolvida nessa formação, força gravitacional, é uma força que tem essa propriedade. Ou seja, é uma força central. A força que une as partículas está na linha que une as partículas. Isso faz com que leve à conservação de uma propriedade chamada de momento angular.